Meus irmãos, boa tarde. É uma honra estar aqui mais um domingo no programa Impacto. A gente estará iniciando o programa neste momento. Vamos fazer uma oração, iniciando o nosso programa, em nome de Jesus, e que seja tudo para a honra e para a glória de seu santo nome. Vamos orar a todos em nome de Jesus. Deus fiel, santo e maravilhoso, Senhor, estamos aqui, meu Pai, em Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome através, Senhor, deste programa. Deus fiel, santo e verdadeiro, vem nos dando entendimento, Senhor, para conversar, Senhor, através deste tema que foi proposto para esta semana. Deus fiel, santo e verdadeiro, te apresentamos a vida de cada um que está inserido nesse projeto, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos com o educador Auriberto, nosso irmão Netinho, como de costume, a nossa irmã Tamires e eu. Nós estamos aqui hoje e o tema é Desafios do Jovem Cristão na Educação. Na educação. Amém? Vamos ler o texto em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém. Estamos aqui com o nosso educador Auriberto, nosso companheiro também da Assembleia de Deus. E, assim, para falar sobre educação e religiosidade, os desafios que nossa juventude, que eu enfrentei dentro das escolas, que Jadson está enfrentando, que Tamires também enfrentou, nada melhor do que conversar com o nosso educador, irmão Auriberto. Irmão Auriberto, o senhor está com a palavra para contar um pouco assim da sua história como educador na cidade, como... A paz do Senhor a todos os ouvintes da Palavra do Senhor, a todos também que estão ouvindo a FM em Pontal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa, de fato, ter frutos aqui nessa discussão, que é extremamente importante e não só importante, mas é um tema que é atual e que implica, na verdade, a gente discutir as questões que estão postas, não só nas universidades, como na própria escola. Isso é uma coisa que a gente precisa, de fato, refazer esse tipo de discurso, para que a gente possa, acima de tudo, esclarecer melhor o que significa Deus na educação, o que significa Deus na escola, o que significa Deus na vida da gente, de uma forma geral. Eu acredito que uma educação sem a presença de Deus dentro dela, ela não vai edificar muita coisa, ela não vai crescer muito. Ela pode mudar, talvez, a rota do mundo, mas não deixa o mundo melhor, nem mais, de fato, digamos assim, efervescente ou progredindo para uma situação de salvação. Ao contrário, ela só vai cair para outra situação. O homem, na verdade, adquire conhecimento, mas o conhecimento é para ele poder, de fato, melhorar a vida dele e dos outros. Não é para destruir, de fato, mas, infelizmente, não é essa a ideia que se tem hoje com relação à situação. É por isso que se procura tirar muito Deus, na verdade, da questão da escola, porque a questão do conhecimento está muito mais voltada para uma outra esfera do que a questão do crescimento espiritual do homem. É aquela coisa, né? Assim, tudo que a gente desenvolve sem um pensamento, sem algo por trás, sem uma meta por trás, a gente constrói com completa irresponsabilidade, né? A gente percebe hoje o crescimento desenfreado das máquinas está fazendo com que nosso ar fique poluído, está fazendo com que nossas florestas estejam sendo queimadas e humanamente tem tornado a humanidade muito doente, né? Um crescimento esporádico de pessoas com doenças psicológicas, de pessoas que estão perdidas na vida, que não conseguem se dar bem com a família. Às vezes tem até crescimento econômico, crescimento profissional, mas não consegue se organizar pessoalmente, né? Pois é, a minha formação, eu quando entrei na universidade, eu fui fazer o curso, a minha ideia era fazer um curso de Direito, mas depois eu entrei no curso de Ciências Sociais, porque achei que era mais fácil entrar na universidade naquela época. O vestibular era muito mais difícil, muito mais concorrido.
E era raro alguém de uma escola pública conseguir chegar a um curso de direito, passar no curso de direito. Então, eu procurei um curso que pudesse me dar a possibilidade de eu entrar na universidade, porque eu queria sair da Casa Estudante, que eu já fazia 5 anos que morava lá, não aguentava mais as coisas que eu passei necessidade de comida e tudo. E eu queria sair de lá para ir para outro canto. Então, eu fiz curso de Ciências Sociais. Aí, eu disse, quando chegar lá, eu mudo para Direito, porque alguns colegas meus fizeram a mesma coisa que eu conhecia. Alguns tiveram até sorte. Eu tenho um colega meu que hoje é assessor jurídico, ele está aposentado. Ele entrou na época de estudos sociais, ele entrou em estudos sociais e o curso foi extinto e ele entrou em direito, porque ele podia pedir qualquer curso que ele quisesse. Ele teve essa felicidade. O outro colega meu de Caiçara, que também é advogado e assessor jurídico também, ele entrou também em outra área de humanas, inclusive, entendeu? Numa área que também não tinha, que estudos sociais também, entrou e depois mudou para direito, porque não tinha mais curso não tinha um curso de estudos sociais. E eu entrei na área de humanas, ciências sociais. Esse curso existe até hoje. E aí eu comecei a estudar e comecei a gostar do curso porque comecei a conhecer, de fato, fatos, inclusive, que para mim achava extremamente interessante. E eu sempre fui uma pessoa que sempre teve uma preocupação muito com relação à questão de conhecer a essência das coisas, inclusive da própria religião em si. E ver como é que elas funcionam, entendeu? Como é que elas, de fato, se propagam. E aí, muitas filosofias, inclusive, muitas teóricos, inclusive, extremamente interessantes. E eu comecei a gostar do curso e terminei ficando no curso, terminando. E aí, inclusive, eu aprendi muita coisa lá dentro que me tirava um pouco da essência, de fato, da aproximação de Cristo. Porque as teorias, de fato, inclusive as teorias materialistas, elas sempre colocam, entendeu, que a religião é uma construção humana, é uma necessidade que o homem teve de construir a questão da religião em si. Não deixa de ser uma verdade. Sim. Que a gente tem que separar a religião, o que é religião, e o que é fé. Crer em Cristo acima de tudo. Porque religião nenhuma a gente sabe muito bem que vai levar o homem à salvação. Mas acreditar em Cristo com todo o seu coração é uma outra dimensão, é uma outra situação de fato. E a gente sabe muito bem que na história tem muitos fatos da religião que levou o homem à morte, inclusive, extinguiu civilizações, por exemplo. E são reais, de fato. Mas eu, como fui criado por uma mãe que sempre disse a mim que Deus era o caminho, eu jamais saí desse caminho porque sempre acreditei que Deus era o meu caminho. E entendi depois, mesmo naquela situação das filosofias que o homem tinha colocado para mim, eu aprendi que todas elas, eu não encontrei uma mais aprofundada, mais, digamos assim, humana, do que na Bíblia Sagrada. Porque os ensinamentos de Cristo é uma referência para qualquer um dos homens que existem na face da Terra. Ele é a base com relação à situação. E as referências dele são tão grandes que os outros não conseguem entender ou substituir elas. Por exemplo, amar o seu inimigo como a si próprio, é uma filosofia. E é um caminho de vida que... Qual é a filosofia que traz isso para a gente? De fato. Geralmente nunca tem. Inclusive, na própria filosofia chinesa, existe um ditado que diz o seguinte: ao bem paga-se com bem, mas ao mal paga-se com justiça. Mas na Bíblia diz o contrário. Deus diz, pagai o bem com bem e fazei o bem a quem te faz mal. Exatamente. Entendeu a ideia com relação à situação? Contrariando toda a situação que os outros colocam com relação. Então, ela é muito mais humana. Então, por isso que a Bíblia, o livro sagrado que a gente usa, que a gente, inclusive, entende que é verdadeiro, ela não pode, de forma nenhuma, estar dentro dos conceitos, inclusive, que as universidades e a escola traz. Infelizmente, a gente tem se deixado se levar, alguns, inclusive, teóricos, inclusive, achando que isso é cafonice ou outra coisa, inclusive. Eu vou até citar uma situação que aconteceu comigo, que é uma colega, inclusive vou citar o nome dela, e ela postou no Face lá dizendo como é que eu, como sociólogo, antropólogo, acreditava em Deus, era um crente. Eu dizia, porque eu conhecia a essência de Deus, e isso é uma coisa particular. Se você, de fato, quer saber, de fato, quem é, você tem que entrar nessa situação de conhecer. Exatamente. Se colocar à disposição para saber quem é Deus, de fato. Então, eu entrei nessa e conheci, de fato. Eu sinto a presença de Deus na minha vida. E isso é o diferencial. Isso não me tirou de forma nenhuma o que eu aprendi durante meu tempo na universidade. E não foram poucos, foram muitos. Então, isso não vai, de forma nenhuma, me afastar da situação dessa essência. Porque uma coisa é você ter o conhecimento sobre as coisas. Outra coisa é você ter a essência de Deus na sua vida, que é totalmente diferente. É uma coisa, de fato, que torna você, de fato, mais humano, diferente. Entendeu? E é isso que me mantém hoje vivo e que me mantém nessa condição de ser entendeu? Não um crente em si, mas um adepto da filosofia divina, que é a filosofia de Deus. Essa que é a ideia. Até porque Deus não é, irmão Heriberto, não é um ser que está lá,
que é dotado de ego, que quer que a gente conheça ele para ser adotado, né? Quando ele trouxe a sua lei para o homem, ele não trouxe sua lei para ser conhecido. Ele trouxe a sua lei para que nós o conheçamos e vivamos melhor, né, socialmente. Porque quando ele se fez apresentar a Abraão, a sociedade já existia, né? A humanidade já existia. Mas ele viu que as coisas não estavam indo de uma maneira tão boa. E hoje nós nos baseamos a nossa sociedade nos gregos, né? Na filosofia grega. E a palavra do Senhor, ela distancia dos gregos em cerca de 600 anos, né? E eu vejo que hoje ela é muito descredibilizada, sendo uma lei tão antiga, escritos tão antigos que fala sobre uma relação política. Foi a primeira lei política elaborada que associou a política à humanidade, né? E hoje é tão descredibilizada pela academia, pelos estudantes. É porque a lógica é o seguinte: a gente tem que entender que a ciência ela trabalha com aquilo que de fato ela pode provar, que ela pode medir, que ela pode mensurar. Quando ela não consegue fazer isso, ela procura descartar as outras situações. Exatamente. Então Deus não é mensurável. Você não mede, entendeu, o poder dele, não mede na verdade a força que ele tem. Isso é uma coisa na verdade que cada um tem que construir em si próprio. A dimensão da força que Deus tem é a forma como você se aproxima dele. Quanto mais você se aproxima dele, mais força você tem com relação, mais você percebe a presença grande que ele tem, inclusive, na sua vida. Isso a ciência não consegue levar. Isso é a dificuldade que eles têm. Por isso que eles descartam essa situação, porque não conseguem ter um valor, um padrão para dizer, não, o palavra de Deus é esse. Está aqui, tá né? aqui, Essa é a ideia. Encaixar Deus. Eu não consigo entender. Então, essa é a dificuldade que a ciência tem com relação a isso. E o engraçado é que o professor Olavo de Carvalho falou isso, né, sobre Descartes, que quando Descartes, o próprio Kant também, quando eles construíram, a partir deles eles construíram o método científico, eles falaram que matou a ciência. E hoje a gente percebe sobre física quântica que é muito do que espera que nós conseguimos explicar o cosmos, né, a criação do universo. E muito da ciência quântica, ela não é provada, né? O Bósio de Higgs, por exemplo, quando ele teorizou, quando ele fez a matemática, na década de 70, a gente só conseguiu perceber que ele estava correto em 2013, né, quando criou o reator. A teoria de Einstein, a teoria sobre a curvatura do espaço, a gente só conseguiu perceber aqui no Brasil, né, no interior do Nordeste, quando a gente olhou para o eclipse e viu que existia uma diferença entre a posição e onde a gente conseguia perceber as coisas. E Deus é muito sobre isso, né? Deus ele é uma coisa que o ser humano sempre vai faltar acesso suficiente ao seu cognitivo para chegar a Deus. Mas se olhando pelos indícios da humanidade, a gente percebe que não houve uma palavra, um conhecimento que foi tão digno, olhando humanamente, tão honesto humanamente falando, para falar sobre o homem quanto a palavra de Deus. Porque todos os outros conhecimentos, eles impactam na moral, né? E a gente fala tanto sobre moral na Bíblia, e a gente descredibiliza às vezes a Bíblia, porque às vezes fala que traz uma moral retrógrada. Mas a gente olhando para o homem, a gente percebe que a Bíblia fala sobre uma moral não retrógrada, mas fala sobre uma moral honesta. Porque hoje a gente traz coisas para a humanidade que incomoda realmente o homem, mas o homem não é capaz de admitir. Que realmente é aquilo. Que realmente é aquilo. Tanto é que é o próprio Spinoza, inclusive, que é também um dos teóricos filósofos, inclusive, que inclusive o próprio Einstein dizia que Deus dele era o Deus de Spinoza. Mas por quê? Porque Spinoza, para não ter que atribuir a um ser divino, atribuiu a essência da natureza. Da natureza. Entendeu? Então, mas ele colocou de forma muito clara que, de fato, há uma essência de Deus, entendeu, no universo. Não tem como não tem como essa deixar, máquina. Exatamente. É tão perfeito. Porque as coisas são tão, digamos assim, funcionam de uma Tudo maneira tão lógica, tão clara, entendeu? Cada uma se encaixando na outra, que não dá para dizer, rapaz, aqui deve ter uma mão divina para isso. Não tem como não ser. Ninguém faz do acaso ao acaso e constrói algo, entendeu? De forma tão conexa, tão organizada. Isso, a ciência consegue colocar isso com uma essência de fato que há uma possibilidade de se ter uma mão divina nessa situação.
A ciência, na verdade, toda vez que ela vai fazer uma pesquisa sobre algum assunto, sobre a questão da existência ou não de Deus, quanto mais pesquisa ela faz, mais ela consegue